em solo brasileiro, muito pelo contrário, está fora do Brasil, vindo para o Brasil em plena pandemia. Lamentamos aqui a ausência da nossa querida Cairo Pierotto, porém, saudamos as presenças desse, como é que eu posso dizer, deixa eu ver, desse barriga verde, não sei, um se chama Romanelli que está sozinho, porque não estão aqui a Renata e nem o Wagner. Convidei, mas talvez cheguem. Talvez cheguem. O nome do vídeo do Romanelli chama-se Não Me Ligue certo? Mais. Não me Não ligue me mais. ligue mais. Exatamente. Toda vez que entra aqui no WhatsApp uma mensagem do Romanelli, vem no final, não me ligue mais. Eu falo, nossa, estamos aqui perturbando o Romanelli. Diretamente de Porto Alegre, nós temos aqui o querido Jortácio. Olá. Tudo bem, Jortácio? Bacana, bacana. O nome do vídeo chama-se O Jogo, lá de Blumenau, essa figura que participa do prêmio desde 2017, se não me falha a memória. O nome dele é John Miller. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, John? Grande Gustavo, boa tarde a todos vocês que estão aqui. Prazer estar aqui falando com vocês e conhecendo um pouquinho da história de cada um, né? Exatamente. Para finalizar, Clarissa Ferreira, que entrou no PPM com um vídeo chamado Satélite, e cá está também diretamente de Porto Alegre. Ou seja, temos 2 gaúchos e 2... Ih, rapaz, dois de Santa Catarina, né? Vamos para facilitar. Clarissa, tudo bem com você? Tudo bom, prazer estar aqui, conhecê-las. Prazer, muito obrigada pelo convite. Então, gente, o objetivo aqui, obviamente, saudar também as pessoas que estão aqui lentamente ou gradativamente entrando. Nós estamos aqui, só para dar uma rápida explicação, se é que já não estão todos cientes, mas vamos lá, não quer demais eu falar. Essa é a 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música, uma realização da GRV, Música, Mídia e Entretenimento, que acontece anualmente em Brasília. Na verdade, agora vai ser bianualmente, né? Porque fomos aí devidamente atropelados pela maior tragédia da humanidade no ano passado, quando nos programamos para realizar em novembro, adiamos todo o nosso processo para que nós pudéssemos fazer metade dele em 2020 e a outra metade em 2021. Aguardamos aí os desdobramentos da vacina para que a gente decida pelo evento presencial ou digital, mas pelo andar da carruagem, apesar de nós realizarmos na segunda quinzena de junho, mais precisamente na última semana de junho, acho que já está claro que não poderemos fazer nada presencialmente diante dessa ausência de governo, informação, vacina e tudo que está aqui ao nosso lado. Bom, foram 97 categorias, foram 3 etapas de votação, votação dos profissionais, votação do público e votação dos jurados, até chegarmos aos 5 finalistas em cada uma das 97 categorias. Essa aqui, que estreia hoje a nossa série de lives, está devidamente representadas por aqueles que fizeram os vídeos, que apresentaram os vídeos lá da região sul. E aí, amanhã nós temos uma sequência de lives. Essas lives elas durarão 97 dias e o objetivo é: vamos nos conhecer, vamos falar, vamos nos intercambiar e vamos, de uma certa forma, promover uns aos outros e ao evento. Bom, dito isso, muito boa tarde novamente e vamos começar aqui por ela, Clarissa Ferreira. Afinal de contas, é a única representante no meio desses monte de outros representantes, mas a única representante de Porto Alegre. Clarissa, tudo bem? Queria saber um pouco da sua história. A ideia aqui é a gente conhecer um pouco da história para a gente começar. Uma história profissional da música de cada um. Então, eu venho da música já há algum tempo, né? Eu tenho uma relação com a pesquisa em música também, eu sou etnomusicóloga.
E a minha formação inicial é como violinista, né? Eu fiz o bacharelado em violino, atuava somente como instrumentista durante um bom tempo na música regional aqui do Rio Grande do Sul, nos festivais de música nativista e na música tradicionalista. E eu fui, acho que, inspirada a compor por me dar conta de que existiam poucas compositoras mulheres nos segmentos que eu tocava, né, na música regional. Então foi um fato bem consciente, assim, começar a compor. E também por pensar como a música pode ser uma ferramenta, assim, da gente levar questões que a gente aborda, às vezes, dentro da academia ou, né, nas nossas discussões sociais, como a gente pode trazer isso para a canção, né? E essa canção, a Satélites, a do videoclipe, fala sobre imagens que são vistas através de satélites e o que elas representam, assim, né? Porque tudo que está sendo feito aqui no planeta, de certa forma, está sendo visto, né? Nada está ficando impune, assim, e eu acho que essas respostas a gente está tendo também, de como essas ações têm reações, né? Certamente. E a Satélites fala, isso foi inspirado em muitas matérias de jornal, assim, tipo, notícias que falavam, o satélite avistou a poeira do Saara andando pelo continente. Então, foram várias imagens que foram a inspiração para essa composição, como as ilhas de lixo do Caribe, enfim, uma nova galáxia que apareceu, até concluir a canção com o acontecimento de Brumadinho e Mariana, né, os desastres ambientais, né, violências ambientais, podemos dizer também. Então, um pouco da minha trajetória é por aí. E esse trabalho, já adiantando, foi feito com uma equipe maravilhosa de pessoas, artistas aqui de Porto Alegre. Foi no último final de semana, antes de começar a quarentena, vai fazer 1 ano a gravação desse videoclipe. A gente fez início de março, e no outro dia já fechou tudo. Foi muito significativo, simbólico também para nós, né? E a gente lançou em abril. Enfim, um pouco sobre esse trabalho. Muito bom, hein? Olha, se tem uma coisa que eu particularmente acompanhei ao longo de todo o processo do Prêmio Profissional da Música, é justamente essa riqueza, né, que vem aí de todas as partes do Brasil. Então, quando você conta um pouquinho dessa sua história, você já percebe a profundidade da proposta, né? E, enfim, muito legal a gente poder conhecer as pessoas que deram... A gente ficou acompanhando aí esse tempo todo, nessas votações e tal, e agora poder conhecer visualmente, ouvir, falar, muito bom. Ainda mais em tempos de isolamento, eu particularmente acho esse exercício aqui uma quase salvação, entendeu? Mas vamos então finalizar o Rio Grande do Sul e convocar aqui essa figura simpaticíssima, o nosso querido Jortácio, para falar um pouco sobre essa sua trajetória aí na música, né, Jortácio? Você que atua em várias frentes, se inscreveu em várias frentes, está aí como finalista em mais de uma frente, não é isso? Fala um pouco de você para a gente aqui, vamos lá? Pô, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui com vocês. Assim como tu falou, é um alento, né? Poder trocar ideias com outras pessoas. Faz falta essa presença, essa troca com outros artistas, assim, né? Então, pelo menos o que temos é online e já é um grande fôlego que a gente ganha. Então, eu sou compositor, já conheço a Clarissa, aqui é da mesma cena, amiga. Sou compositor, músico, já participei estou há anos nessa corrida aí. Ano passado, no último PPM, eu concorri com a Renascentes, que era a banda que eu fazia parte. E daí agora esse trabalho foi com a minha saída da Renascença, foi meu primeiro trabalho oficialmente, assim, carreira solo. E daí eu lancei esse EP, 4 faixas, produzido pelo Guilherme Seron e pelo Ian Ramil. E daí todas as faixas ganharam um clipe. E esse clipe de O Jogo foi um clipe feito pelo Ricardo Kreff, né, que ele é gaúcho, mas mora em São Paulo, e com imagens do Jeff Fernandes, que ele é um youtuber
motoboy, então ele faz vários vídeos assim, contando, narrando e documentando a vida dele, as situações. Então, fechou essa parceria, o Ricardo e o Jeff montaram, assim, cenas e colagens para falar da temática da música, que o jogo, na verdade, seria a nossa... É uma representação da nossa sociedade, da nossa convivência, essa coisa brutal de competitividade. Quem é que está disposto a jogar e todos querem ganhar. Então, é um recorte para mostrar essa coisa, essas relações destrutivas, assim, de eu preciso ganhar, tu tem que perder, vou sabotar um ou outro. Então, infelizmente é assim, e a música, ela meio que põe esse dedo na ferida, assim, com algumas imagens icônicas que viraram, na época, que ficaram em evidência, né? E com recortes de artes, tem várias intertextualidades que foi muito bem-vindo, assim, né? Isso pela criatividade do Ricardo, que eu fiquei muito feliz com esse trabalho dele, que ele fez A Máquina, que é a outra faixa do EP, que também baseado na arte do João Salazar, que é um artista visual daqui, que é meu colega compositor também, num outro projeto, que é o Quarteto OBSP. Então, a gente está assim, ó, cheio de projetos e criações e tudo mais. A gente só queria poder estar tranquilo, em segurança, na estrada, nos palcos, né? Trocando, mas, por enquanto, vamos se manter seguro em casa, produzindo na medida do possível e espalhando mais ainda na medida do possível, né? Acredito que todos estão loucos para espalhar os seus trabalhos, né? E não só exceção aqui no Sul. Muito bom. Vamos passar agora para Santa Catarina, e eu peço licença aqui ao meu amigo John Miller, que já é bastante conhecido aqui, para nós abrirmos o microfone para Romanelli, essa figura, você... Estranha. Não é uma figura estranha, porque assim, esse cabelo que você está usando agora, ele está meio que na moda entre os jogadores de futebol, né? Mas isso não tem nada a ver com você, acredito. Não, é para cobrir também os brancos, que já tem muitos naturais, e aí a gente acaba, assim, homogeneizando. Muito bom. Manélio, mas você, assim, cada um de vocês é muito peculiar, né? O que eu acho interessante, eu não sei se vocês viram assim um pouco da história ou do vídeo de cada um, são linguagens completamente diferentes, muito personalizadas, muito bem definidos, assim. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória até aqui. Sim. E aí depois nós vamos falar assim de questões comuns e etc, etc. Diga lá. Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos e conhecer um pouquinho mais, ainda aqui virtualmente, a trajetória de cada um. E parabenizo todos, eu vi o trabalho de todos e é tudo muito bem feito, tudo muito verdadeiro. Acho que cada um expressa a própria identidade, como você falou, musical e de outro tipo. Eu sou um híbrido em vários sentidos, né? Eu sou professor da Federal, da área de letras, línguas, tenho um projeto de pesquisa sobre processo de criação nas artes e também artista, mais performer, dançarino, cantor. Eu estudei teoria musical na Itália, né, canto lírico, mas não sou propriamente um instrumentista, né, então eu não enveredei desse lado, ainda que eu componha, né, as minhas coisas de uma forma bastante elementar para depois ser produzida com outras pessoas. E então a minha proposta é muito mais performática, né, em todo sentido, tanto do ponto de vista da estética quanto da forma, né, com a qual apresento o meu trabalho, que é sempre bastante polêmico. E esse clipe foi feito durante a quarentena com o Bruno Rupelato, a direção dele, ele está aí assistindo a nossa live, e foi feito na garagem do Bruno, né, ninguém acredita, numa tarde, e com muito pouco, né, com muita pouca gravação e muita edição.
e acho que traz um pouco tudo o que estamos vivendo, né? Foi feito num ambiente pequeno, mas abrindo para uma estética futurista que é o que esperamos para todos nós daqui para frente. E tem a participação de dois grandes artistas, que é a Renata Svoboda, que já abriu o show de Gal Costa, Maria Bethânia, uma voz incrível, uma grande guitarrista, e do Wagner F., que escreveu comigo a música. Essa música eu escrevi quando morreu o Belchior, né? Então surgiu a partir dessa polêmica que eu li nos jornais, retomando aquela polêmica sobre o Belchior, que tinha deixado tudo, que tinha se afastado de tudo, e achei aquilo totalmente inapropriado, porque acho que cada um de nós escolhe o que quiser e se cansar de tudo, como provavelmente cada um de nós já deve ter vivenciado. Quem somos nós para julgar isso, né? E não me ligue mais exatamente isso, essa crítica ao que estamos vivendo. Eu acho que esse excesso de solicitações, né, que a gente recebe, celular, pessoas, enfim, é tudo muito pouco verdadeiro. Então, não me ligue mais, eu estou aqui na frente da minha parede, zerei tudo, estou sozinho e quero resgatar e redescobrir algo meu, né, independentemente dos outros. E é isso. Depois cada um enxergou como uma música de amor, como um fim de dor de cotovelo, mas não tem exatamente a ver com isso, era algo um pouco mais metafísico. E faz parte do meu álbum brasileiro, que saiu em setembro do ano passado, e é isso. Eu fico muito feliz que, na minha primeira vez no prêmio, já tenha chegado na final. Muito feliz mesmo. Obrigado. Felizes estamos todos. Agora, Romanério, uma curiosidade. Você falou que você é italiano. Você é italiano da onde e por que escolheu Santa Catarina? Sim, é uma longa história. Eu moro no Brasil há 22 anos. Morei 10 anos em Salvador, 1 ano em São Paulo e 11 em Santa Catarina. Eu tenho família na Bahia, então depois da graduação na Itália, eu fui para a Bahia para passar um tempo, e aí aconteceram um monte de coisas, então acabei ficando. E passei no concurso na Federal em 2009 como professor efetivo da área de letras. Aí fiquei em Santa Catarina. Agora estou no Rio por 1 ano. Legal. Muito bem. Vamos então agora falar com ele, John Miller, o cara que vem a Brasília pelo menos uma vez por ano, né? Trazer assim essa simpatia, esse exemplo de determinação e persistência em torno da sua carreira. John, eu já lhe conheço um pouquinho, mas é sempre bom conhecer um pouco mais, além dos outros também poderem te conhecer. Seja bem-vindo, meu querido. O grande Gustavo, primeiramente um prazer estar com vocês todos aqui. A arte é uma forma de expressão e cada um tem a sua, né? Eu acho que isso é lindo demais e cada um colocou a sua de alguma forma aqui. E estou super feliz de estar aqui também mais uma vez no Prêmio Profissionais da Música. Eu não sei se é a terceira ou quarta vez, mas eu gosto muito de ir para o prêmio quando a gente pode, né? E estou torcendo para que esse ano a gente consiga mais uma vez nos encontrar, né? A gente sabe que a pandemia está aí, está todo mundo isolado, mas torcendo para a vacina chegar logo e que esse prêmio possa ser presencial, né? Para a gente poder se encontrar mais uma vez e trocar figurinha com todo mundo, trocar discos, trocar contatos, e muita coisa a gente acaba trazendo do prêmio, e não só o prêmio em si, né? Não só o troféu, quem ganha, etc. Todos nós somos ganhadores quando a gente está no prêmio. Então, vou contar um pouquinho da minha história, sou compositor. Vou falar especificamente do clipe, né, que a gente está falando desse trabalho. Fica à vontade. Do clipe Calabouço, que eu estou concorrendo. Esse single, na verdade, foi um single que a gente lançou logo no início das eleições, da última eleição que a gente teve. Então, a gente pensou, né, em fazer algo falando desse momento que a gente vive, né? Eu acho também que o artista, ele sempre tem que estar conectado ao que a gente está vivendo, né? Embora a gente fale de amor, fale de outras coisas, mas a gente vive num mundo que a gente não pode fugir muito dele, a gente tem que se posicionar também como artista. E essa música é um posicionamento, né? Muito claro contra esse governo que
que impera nesse momento no nosso país. Então, o calabouço é quase que um calabouço, né? Foi Entendi. isso, assim. E aí a gente gravou essa música no Rio de Janeiro, com produção de Jorge Helder, Cristóvão Bastos, uma galera que eu sou super fã e tem um carinho muito grande. Coisa fina. Tem muito... esses caras sempre me influenciaram. Eu sou super grato quando eu posso estar, né, com eles e próximos deles. Enfim, então foi produzido no Rio, gravamos a faixa no estúdio de Companhia dos Técnicos, e depois de gravado eu pensei no clipe. E a produção do clipe foi feito pelo Chico Nascimento, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, é um grande produtor de cinema, e junto com o Pablo, que estava morando na Argentina, acabou chegando no Brasil e fez parte do clipe também outro grande cineasta. A gente gravou cenas desse clipe, em parte dele em Blumenau, pouca coisa, e muita coisa em Florianópolis, na capital catarinense, né? E é um clipe que é uma música, um clipe que retrata o país que a gente vive hoje, né? Tem várias cenas ali, vários gatilhos, né, no clipe que pode ser visto, e também ela traz um pouco dessa coisa de que, por mais que existem as diferenças na nossa sociedade, por mais que as pessoas às vezes ainda não aceitem, né, o racismo, o fascismo, essa inclusão de gênero, etc., a gente passa a mensagem do seguinte, que pelo menos haja respeito. Se você ainda não consegue viver nesse mundo, né, várias linguagens, várias cores e tudo mais, que você respeite. De repente você não quer aceitar aquilo, uma opção sua, mas que você respeite a pessoa do jeito que ele é, né, a cor, a raça, etc. Então a gente passa um pouquinho dessa mensagem na música, né? A gente passa isso. Então, o respeito acima de tudo, né? Não Deus acima de tudo, mas o respeito acima de tudo, né? Como diz esse presidente maluco, Deus, não, a gente aqui é o respeito acima de tudo. Você pode não concordar com a situação do outro, a gente respeita, mas respeite ele do jeito que ele é, e etc. Então, a mensagem, ela tem muito isso, né? Eu acho que a frase final é isso, né? Respeite as pessoas como elas são. Se você não quiser viver nesse mundo, não achar que esse mundo para você está errado, mas respeite. Enfim, então a música ela tem esse contexto. A gente fez algumas imagens. O calabouço, além de ser uma menção indireta, né? mas também direta ao que a gente está vivendo, ele também traz um pouquinho dessa prisão que nós mesmos vivemos, né? Essa prisão de, não, o que eu penso está certo e é isso. Então que a gente saia desse calabouço, que a gente, né, se abra e veja a sociedade muito mais colorida, muito mais livre, que é muito mais legal. Enfim, eu contei um pouquinho da história do videoclipe, né? Ótimo. Da música. 4 histórias assim fortes, né? 4 histórias flagrantemente sentidas, percebidas, produzidas e criadas com muita qualidade. E aí já começando o nosso debate aqui, eu tenho 2 questões, nós vamos começar pela primeira, assim, e fiquem à vontade se quiser seguir o nosso fluxo original para a gente coletar as opiniões, mas assim, é do meu interesse, e obviamente eu acho que também será do interesse daqueles que virem esse documento aqui na posteridade, porque o grande lance aqui desse nosso encontro é a gente poder estar gravando, poder fixar no nosso YouTube e ficar para sempre o que pensávamos em 2021, em plena pandemia. Essa é a ideia desses encontros, acima de tudo. Mas, assim, eu estou em Brasília, eu tenho uma percepção sobre o mercado de uma forma nacional, as dificuldades brasilienses. Mas, assim, quando eu vejo o John em Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre, são cenas, assim, muito, muito regionalizadas, assim. Queria saber, assim, quando vocês investem numa produção, independente do valor econômico que foi aportado, o que vocês projetam, já que vocês estão, assim, teoricamente, num mercado isolado do Brasil,
não sei se pensando a moda antiga, porque afinal de contas a internet está aí para nos aproximar. Mas até então o Sul tem essa coisa assim de ser é lá no Sul, né? Então assim, o pessoal lá do Sul, né? Como é que vocês, como é que é o pensamento de vocês na hora de investir para ver essa música e esses vídeos se expandirem? Posso Pode começar? Claro que nesse período específico aqui que a gente está vivendo, a gente tem que se adaptar um pouco com os planejamentos e tudo mais. Muita gente ficou com o material, segurou o material para ver se lançava ou não. Muita gente não lançou porque via o show como algo necessário para expandir, para espalhar, né, o material. Eu cheguei a pensar brevemente nisso, mas não, eu já tinha o material pronto ali e aproveitar que ia estar todo mundo em casa. Eu esperava que tivesse todo mundo em casa, né? E já me planejei, eu organizei as redes sociais, entrei em contato com pessoas que pudessem me ajudar e até porque o músico hoje em dia ele tem que ser músico, ser compositor no caso, tem que ser quase um expert em redes sociais, tem que criar conteúdo. O músico, o compositor, o artista independente, ele não é só um artista independente. Quem dera que desse só para tu fazer, gravar, produzir, lançar, mas não, a gente tem que se virar e aprender um monte de coisa. Então, esse período eu usei para aprender, ter essas ferramentas a mais, que eu já tinha muito, num aspecto muito raso, que eu considero. Daí eu tive que me aprofundar mais sobre isso, né? E tentar espalhar isso, porque o Rio Grande do Sul, a gente está aqui no finalzinho do Brasil, né? Então, às vezes, a gente pensa o nosso mercado não tanto, às vezes, para cima, a gente pensa até lá para os lados do Uruguai e Argentina, sabe? Que às vezes é mais próximo. E, claro, independente da distância, a língua é brasileira. Então, essa proximidade, por mais que não seja uma proximidade geográfica, ela é muito forte. Então, a língua ela faz a gente olhar com uma força para cima, para essa região central. Então, a gente direciona os nossos planejamentos, redes sociais e tudo mais, para atingir parcerias com músicos, com outros compositores daí de cima, e sempre buscando participar de eventos e premiações e tudo que pode. Né? É uma maneira do artista aqui do Sul não se isolar tanto, porque o natural, se tu deixar fluir ao natural, a gente tem uma tendência a ficar por aqui e talvez olhar mais para outros lados da América Latina. Muito bom. Alguém mais? Sou eu? Então, não. Pode falar. Vai. Você pode ir. Clarice. Eu acho que vem muito próximo ao que o João falou. Eu acho que também eu senti uma diferença bem grande. Meu trabalho é voltado também para o Rio Grande do Sul, tem temáticas aqui sobre a identidade, problematizando a questão da tradição e tudo mais. Só que eu senti, né, acho que foi uma ideia meio comum dessa nova possibilidade, assim, que foi pela internet chegar a outros públicos, né? Por exemplo, alguns eventos fora de Porto Alegre, como o Sarau das Minas de São Paulo, da Raíssa Bittar. Então, uma troca também, eu acho, mais efetiva, que era o que a gente fazia nas feiras, né, nas oportunidades que a gente tinha de viajar e de divulgar o trabalho. Hoje eu sinto nesses grupos, assim, eu acho que tem acontecido esse movimento da galera fazer esses networks virtuais, assim, né? Tenho entrado em alguns grupos de mulheres, assim, para discutir ideias, para criar junto, e eu acho que isso também foi um lado muito positivo, assim. Eu também desenvolvi uma oficina que acontecia de forma presencial, eu desenvolvi ela de forma online. Ano passado teve 3 turmas e teve gente do norte do Brasil, assim, uma coisa que eu nunca tinha imaginado chegar, né, a esse diálogo, assim. Então, acho que expandiu também muito essa recepção, assim.
E que isso é muito massa, né? Tipo, é uma coisa, talvez a única legal, assim, disso tudo que está acontecendo é essa troca, talvez, né, com além fronteiras, assim. Isso é massa. Legal. Vai lá, Romanelli. Aqui. Bom, então, em relação à quarentena, acho que, como o João falou também, todos nós aproveitamos para estudar, para aprimorar coisas, assim, obrigatoriamente, porque a gente foi obrigado por causa da quarentena. Então, eu tive que aprender questões de luz, iluminação, áudio, para fazer as minhas lives em casa sozinho, cenário, enfim, não tinha ninguém. Então, eu tinha que me virar, não tinha muita coisa, se eu quisesse continuar mostrando o meu trabalho. E os clipes é a mesma coisa, porque, na verdade, todo mundo, até diretor, enfim, não tinha como fazer clipe com equipe. Então, era se encontrar em algum canto, ter alguma ideia, com muito cuidado, como a gente fez com Não Me Ligue Mais, e ter edição, ter outras soluções. Cada um gravou num lugar diferente, ninguém se encontrou, tanto eu quanto a Renata, quanto o Wagner. Essa distância obrigou a criar um roteiro diferente, a ter outras ideias que a gente não teria, talvez, se não tivesse a quarentena. Então, isso foi um modus operandi que mudou completamente. Em relação a publicar no Sul, a realidade do Sul é muito limitada do ponto de vista do público, né, da região. Agora, acho que a gente vive nessa dicotomia. Por um lado, a gente tocava quase todo mundo na própria região, ainda que de vez em quando a gente saia para festival, isso, aquilo, mas o nosso público-alvo, né, para construir o nosso nome é aquele que está ao nosso redor. E, por outro lado, hoje em dia nada é local, né? A gente faz um clipe, ele já vai para YouTube, para um monte de... Como o João falou, a gente tem que aprender estratégia de marketing digital e tem que, né, entrar em grupos e agregar um monte de valores que antigamente os músicos não deveriam fazer. E eu acho isso interessante também, porque a gente aprende muito mais o potencial do nosso trabalho e as lacunas do nosso trabalho para ser, digamos, vendável no mercado mais amplo. Então, eu acho que tudo isso é só positivo para mim. Quer complementar, John? Eu acho que falaram tudo, né? Eu vou complementar, mas o que falaram aqui é o que acontece com todos nós, né? A primeira coisa que acontece é isso, né? Você entra num mundo novo, que não é tão novo assim, porque a tecnologia já está aí faz muito tempo, então tem muita gente que já estava fazendo o que a gente vem fazendo hoje e se ajustando. Tem muitos artistas que já saíram na frente porque já faziam antes, né? Então, tipo, essa galera que já estava antes da pandemia produzindo e estava com as suas luzes já prontas, já sabiam trabalhar o áudio, essa galera só correu na frente, né? E a gente começou agora, então, a se preparar para esse novo mercado. Mas é bem isso, né? A gente fica aprendendo a fazer, como fazer melhores vídeos, aí você acaba ficando no YouTube caçando tutorial, né? De pessoas ensinando a fazer vídeos e luz, e o áudio. Aí você compra a tua interface de áudio, você compra o seu microfone e tudo mais. Então, é outro mundo, né? A gente perde muito mais tempo com essa parte que a gente, de repente, já poderia ter feito antes, né? Antes da pandemia. E a gente vem perdendo esse tempo, mas que agora a gente vai entrar nesse mundo. Eu acho que esse mundo veio para ficar também. Mesmo que a gente volte o quanto antes, né? Para os shows presenciais, para a gente ir para a rua e tudo mais, eu acho que vai ser paralelo esse universo. Esse universo ele vai existir. Então, essa coisa das lives começarem a bombar, né, na pandemia, todo mundo correu para as lives. Eu acho que isso vai existir sempre agora, né? Eu acho que é um mercado que ele cresceu, né? Ele ferveu e deu muito certo também, né? Está dando certo ainda. Então, não tem por que ele voltar, ele cair. Então, acho que é tudo uma somatória. Eu acho que veio para ajudar também. É mais um sistema que a gente, como artista, pode usufruir, pode cada vez mais entrar nesse mercado, né? A tecnologia das lives, o canal do YouTube. Os artistas que não tinham muito essa coisa com o canal do YouTube começaram a ver que o canal do YouTube vem crescendo cada dia mais também, né? Então as pessoas começaram a criar conteúdo para o canal do YouTube, cuidar mais dos seus vídeos. Eu acho que, de certa forma, tudo isso que a gente tem que aprender veio como forma positiva para a nossa carreira, né? Gerenciar a carreira, a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né? Escutando os coaches e tudo mais, como usar o Instagram, como
como subir sua música para playlists nas plataformas. Então, é muita coisa que a gente tem que absorver e aprender nesse mercado, mas que quando você domina isso, você tem o domínio da sua carreira, né? Isso é muito interessante também, você poder ter a sua carreira na sua mão e você poder fazer dela o que você quiser e ter um pouquinho de conhecimento de cada área. Aí eu acho que você só vai crescendo tudo, né? Então, eu acho que é isso. Olha só, talvez vocês não saibam, talvez o John saiba, quer dizer, o John certamente saiba, mas os outros talvez não. Mas quem realiza aqui o Prêmio Profissional da Música é a minha humilde companhia que se chama GRV, que já trabalha há 21 anos em diversas frentes, entre elas a parte de edição, distribuição digital e sincronização. Eu particularmente defendo que tudo isso que a gente acabou de falar aqui, de uma certa forma, vai de encontro a uma conclusão que eu cheguei, que é o seguinte, especificamente 2021 é o ano da parceria, não tem outra coisa para fazer, em primeiro plano, que não seja se parcerizar e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque entre vocês quatro, eu ouvi o Romanelli falar a palavra vendável uma vez, eu ouvi o John Miller falar em mercado uma vez. Então, assim, como a gente sabe que isso é uma conta, é um investimento, como a gente sabe que os nossos retornos estão limitados por conta da ausência dos shows, eu queria saber se vocês pensam em retorno financeiro a partir desses investimentos que vocês fazem, considerando que a gente está sem show aí, sem outros mecanismos. Ou seja, tem alguém aqui tentando viver disso, exclusivamente disso? Porque Romanelli é professor, a Clarissa também tem um pé na academia, o John se vira, o Jortácio eu já não sei muito. Como é que é? Como é que é a postura de vocês visando retorno financeiro por conta dessas criações e produções? Posso falar um pouco, acho. Eu tenho pensado muito nisso, acho que é uma questão que vem junto ao amadurecimento que tu quer do teu trabalho, assim, né? E está totalmente diretamente relacionado, assim. Eu dou aulas, né? No passado eu consegui me manter em virtude das aulas e das aulas online, foi toda uma adaptação também a esse formato, né? Para também o ensino conseguir ser efetivo, né? Dou aulas de violino, dou aulas de composição, dou aulas de teoria, oficinas em grupo e tudo mais. Mas penso muito, né? E a minha principal, acho que o foco sempre está na minha carreira, assim, como instrumentista e como compositora, né? Eu tenho 3 singles lançados, ainda não tenho um álbum, e esse ano veio muito a necessidade, assim, de compreender que seria esse momento de amadurecimento também. Eu sei, mas a gente está em 2020, 2021, que ano para pensar nisso, né? Mas também entendo, assim, que é uma parte de um processo também de registro dessas composições dos últimos anos, que eu venho trabalhando há 3 anos, assim. E eu vou lançar essa semana uma campanha de financiamento coletivo. Então, tipo, está muito efervescente essas ideias, assim. E eu vi o Pena Schmidt, acho que é um produtor, né? Pena Schmidt não sei se você sabe, a trajetória dele começa com os Mutantes, depois ele virou um executivo do rock dos anos 80, né? Quase tudo do rock dos anos 80, aí, principalmente de São Paulo, foi produzido pelo Pena. Fundou a BMI, quando ele fundou, lá estava eu também, desde 2002, e entre outras coisas. Né? Eu participei da BMI durante 15 anos na diretoria, e junto com o Pena, a gente iniciou no Brasil, na década passada, aqui em Brasília, um evento que chamava-se Feira da Música Independente Internacional de Brasília, cuja sigla era FMI, e que é o modelo que a gente transporta para o prêmio, adicionando a coisa da premiação. Bom, acabei de fazer um super comercial, um super feedback, né? Muito bom, eu não sabia de toda essa trajetória gigante do Pena, né? Eu tive a oportunidade de ouvir ele durante alguns dias numa incubadora que eu fiz há umas semanas atrás, e ele me trouxe muito uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, assim, que é a gente conseguir plantar em cada pessoa, assim, a vontade de escutar a gente, né? Tipo, de conhecer o nosso público
E, tipo, isso em números, assim, que não sejam aqueles milhões de seguidores, muitos casos, assim. E isso me trouxe muito de também buscar essa relação, ele incentivou muito, o trabalho dele tem falado muito sobre fazer lives, né? E lives semanais, lives que sejam periódicas e que tu possa trocar com o teu público de fato, que essa é a forma que a gente tem agora, assim. Eu me senti muito inspirada com essas falas, assim, por isso que eu falo também para incentivar mais pessoas, eu acho que é o caminho que a gente tem, e de pequenos públicos, mas públicos fiéis e que estão a fim de te ouvir, né? E aí a forma dessa troca, daí eu acho que existem inúmeras, né? Através de produtos, através de colaborações, através de ingresso, através de, enfim, acho que cada um também, agora eu acho muito da nossa parte é testar qual é o nosso modo que funciona com o nosso público, assim, né? Mas eu sou bem esperançosa quanto a isso, eu acho que é possível, assim, a gente colocar uma luz nesses conhecimentos, já que estamos no capitalismo e temos que viver assim, né, dessa forma, é necessário, né, que a gente aprenda também a lidar. Ô, Clarice, quando você lançar sua campanha, por favor, compartilha conosco do prêmio, que a gente faz questão de colaborar na divulgação disso aí. É uma rede humilde aí, de umas quase 8, 7 mil pessoas e tal, mas a gente colabora, tá? Boa, muito obrigada, agradeço demais. Vamos lá, próximo. Alguém quer falar sobre isso também? Só para complementar aqui, tu falou que eu não sabia o que eu fazia, eu também sou professor, dou aulas online, e é o jeito que a gente tem, né? Então, usar todo esse novo know-how agora para tirar, é tudo aulas de música que eu dou, né? Então, eu estou sempre envolvido nesse universo. Mas tenho investido, feito editais, tentando escrever, aprendendo um monte sobre editais também, né? Que era algo que sozinho eu nunca tinha feito, assim. Então, a gente vai trilhando novos caminhos, mas esse ano, especificamente, eu tirei para criar um monte de coisa. Pensando no disco, que assim como a Clarissa falou, eu tenho na carreira solo, minha nova carreira solo, eu tenho só um EP, eu não tenho um disco. Então, estou pensando nesse disco, criando material para um livro também, e ao mesmo tempo já pensando um pouquinho lá na frente, né? Já como quando começarem a voltar a girar essas engrenagens de novo. Eu sinceramente eu tô com uma esperança e com muita vontade que tenha esse encontro presencial de alguma forma, algum milagre aconteça, que a gente consiga ir para Brasília, assim. A minha experiência que eu tive lá com a Renascentes, eu adorei, e eu nunca tinha ido a Brasília, e eu queria muito voltar, espero poder voltar todo ano. Para isso eu tenho que produzir material e tenho que batalhar. Então é uma motivação também. E financeiramente a gente vai um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai dando o jeito que dá, enquanto não tiver shows, né? Então é uma situação delicada, mas ao mesmo tempo a gente não pode parar, a gente tem que se virar. E produzir é o que eu foquei mais agora. Então, financeiramente, eu acho que não está uma coisa muito boa, assim, nesse momento. Mas eu tenho uma... exato, né? Foi eufemístico aqui. Mas eu tenho lá no futuro eu consigo enxergar, assim, colher algo bom a partir disso que eu estou produzindo agora. Então, tenho um certo otimismo. Temos que manter o otimismo permanentemente, porque senão, né? Alguém quer complementar? Ou posso Eu vou rapidinho. Em relação a viver de arte, seria fantástico, todos nós queríamos, mas eu, se não tivesse meu trabalho, seria impossível. Então, acho, digamos, que isso me permite continuar produzindo, e inclusive produzindo e alimentando uma cadeia, né? Porque tem todo um conjunto de pessoas que trabalham com a gente, ainda que façam na parceria, né? Não cobrando aquela fortuna que cobrariam para outras pessoas, etc. Mas é algo que gera, né, todo o trabalho, um clipe, uma gravação de uma música, dinheiro para várias pessoas.
Agora, a gente precisa estruturar isso de alguma forma, como a gente estava falando. Então, eu desde 2019 estou recebendo a cada 2 meses royalties de streamings, né, com a distribuição da CD Baby, etc. Não são grandes valores, mas assim, dá para pagar uma masterização, para pagar um músico para tocar, etc. Então, há um início de alguma coisa, né? A gente enxerga um pouquinho que há um possível caminho. E as lives também tenho feito algumas pagas durante essa pandemia e dá certo também, são sempre valores mínimos, mas acho que o caminho é esse, né? Então, não tem como pensar de outra forma. E também se apoiar em pessoas, estruturas, entidades que trabalhem com isso, né? Então, você falou da editora, eu assinei agora uma semana com Rocking Gorillas de São Paulo para cuidar dessa questão de direitos autorais, etc. Então, é aquele tijolinho por tijolinho até chegar a algo um pouco mais sistemático, né? E não sei, e é isso. Então, continuar movimentando, mas com objetivo, né? Pensando, como a gente falou, que é lindo criar, mas tem que ser algo também que dê de alguma forma um retorno para nós e para outros, para poder continuar produzindo também. Então, há muita coisa também para se descobrir, aprender. Eu não consigo ficar atrás de tudo, mas as possibilidades são várias. Lembrando que Rocking Gorillas é finalista na categoria Melhor Editora Musical também. Primeira vez que apareceram e já chegaram lá na frente. Aconselho. John, algum acréscimo aí? Eu acho que falaram tudo, né? Mas assim... É a terceira vez que você fala que acha que falaram tudo. Desse jeito, quando eu for falar com você, eu já vou falar. Bom, John, tirando que você acha que já falaram tudo, o que mais? Não, mas só acrescentando, só para dizer que eu, por exemplo, eu vivo exclusivamente da minha arte, né? Eu também criei um festival online, né, durante a pandemia. Então a gente faz algumas produções também, mas tudo dentro da arte. Né? Eu dava aula online e tal, mas eu não gosto muito de dar aula, né? Porque assim, eu sou um cara muito de produzir, né? Eu produzi muito na pandemia, né? A gente conversou com muitos artistas pararam, assim, tipo, não tinham emoção, né, o suficiente para poder. Eu, ao contrário, eu produzi muito, inclusive lancei um single, gravei um DVD sexta-feira passada agora também, porque tinha muita coisa para colocar para fora. Eu sou um cara que eu trabalho muito nessa parte, embora a gente está nesse momento difícil, principalmente quando chegou a pandemia, deu aquele baque. A primeira semana a gente fica meio tonto, depois a gente levanta e vamos ver o que vai acontecer e vamos se adaptar. Então, eu criei um festival online, escrevi alguns editais, participei de algumas lives, fiz as minhas lives pagas, recebi alguns direitos autorais também, porque eu acho que a gente tem que estar muito atento, né, ao que a gente produz. A gente produz, claro, para viabilizar e monetizar isso lá na frente. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? Tem os shows presenciais, tem os shows online agora, mas assim, a questão do direito autoral também é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque sempre vem um pouquinho daqui, de lá, sempre vem. Esses dias eu abri minha conta, tinha uma grana lá, não sabia de onde era. Já fui na Bramos, fui na Trattori, né, fui em todas as plataformas que eu tenho para ver de onde veio e a gente vai por aí. Então, acho que é super importante quando a gente tem o nosso material, que a gente pense em vários caminhos que ele pode trazer, né, que pode ser monetizado, né? O clipe, por exemplo, você tem que ter já de prontimão o CRP e o CPB para você poder vincular isso numa TV, né? E você também ser monetizado com isso, né? Então, assim, são vários fatores que te dão depois um alicerce. Então, assim, eu estou sempre bem estruturado nessa questão, porque eu vivo da minha arte, né? Então, eu preciso que ela sempre venha um dinheirinho de tudo que é lugar. Então, eu sempre estou muito atento às minhas obras, né? E sempre buscando, né? Então, são os festivais online, são os editais, os direitos autorais. Então, tudo isso na somatória ajudou também. Claro que não é o 80%, o 70%, né, do que a gente teria fazendo shows e tudo mais, mas é um 30% que, se você estiver bem afinado, pode te ajudar de alguma forma. Bom, essa
opinião do John muito se aproxima. Entendeu né, que a coisa do direito autoral, quando começou a pandemia, era talvez a coisa mais delicada a se chamar a atenção, porque sem autor, sem criador, a gente não tem matéria-prima para prêmio, para festival, para live, para coisa nenhuma, né? Então a gente decidiu dedicar aí as nossas conversas ao slogan que nós colocamos, do analógico ao digital vivo, direito autoral. Mas agora, sim, passado um ano, já são várias causas ao mesmo tempo, diante de tudo que a gente está vendo. E aí, gente, já são aqui 17 horas e 53 minutos. O objetivo aqui dessa live é realmente a gente cumprir o horário, né, já que isso vai para a eternidade, para o YouTube e tal. O objetivo é a gente saber um pouco da história de cada um, da percepção de cada um, da perspectiva para o futuro. E é nesse clima que eu queria encaminhar aqui o nosso encerramento. Assim. Atualmente, 1º de março de 2021, é perceptível que todos nós aqui tivemos que nos adaptar, de conhecer tudo, de aprender um pouco de tudo, mas, como diria um amigo meu, um pouco de tudo, às vezes, é igual a um monte de nada. E aí a gente precisa, de repente, vou por aqui. A Clarissa vai pelo financiamento, o Romanelli, eu não sei por onde que vai, o Jortácio já focado na produção, o John aí na correria de sempre. Mas eu pergunto, existe luz no fim do túnel para todos nós, profissionais da música? Tem que ter, é preciso, né? Você, inclusive, você, Jortácio, está rigorosamente na luz, né? Tem um solzinho bom aqui. E a gente, se não tiver luz, a gente tem que acender de alguma forma. Então, a gente vai ter que continuar batalhando mais ainda. A gente sempre batalha difícil, mas dessa vez a gente vai ser um dos últimos setores a voltar ao nosso normal, né, a nossa atividade normal. Então, a gente, através dessas conexões, a gente precisa, através dessas trocas, a gente precisa levantar toda a nossa classe. Então, nós temos que acender essa luz no fim do túnel, e antes do fim do túnel, inclusive. Exatamente. Ô, Jortácio, bom, vamos lá. Alguém mais? Eu também queria deixar minhas palavras positivas aqui, que eu acho que palavra também tem muita força, né? E acho que a gente precisa muito criar sentido para tudo que está vivendo, e nós, artistas, eu acho que a gente tem essa função, ou a gente pode ajudar de alguma forma isso, né? E por isso vibrar positivamente é importante para a gente sair logo disso, enfim. É o que eu desejo para todo mundo, o meu maior respeito e força para quem está trabalhando em casa, que não é fácil, é solitário, mas como o João falou, eu boto muita fé que a gente colhe tudo isso que a gente está fazendo, sim. Olha, só um intervalo aqui, Romanelli, que é Ethel Frota, que também é uma finalista do prêmio, botou aqui nos nossos comentários, eu acho que é mais fácil a gente ficar reunidos no túnel e fazer um sarau. Boa ideia, Ethel. Vai lá, Romanelli. Muito bom, ótima ideia. E eu também queria deixar a mesma mensagem de positividade, porque se a gente analisa como foi esse ano, que parecia impossível no início da pandemia que a gente conseguisse se expressar de alguma forma, né? E muita gente conseguiu fazer muita coisa. Eu tenho falado com alguns blogs, etc., que publicam nossas coisas, que dizem que não conseguem ficar atrás da produção de vídeos e músicas, que é uma produção incrível, né? 190, 180 por mês, e isso é muito positivo, significa que a inventividade, a inspiração não acabou, a vontade de fazer também não acabou, talvez a gente não tenha os mesmos meios que antes, mas isso é muito bom, vai continuar, significa que o setor e a vontade da gente de se expressar, de se colocar, está muito forte, então eu tenho ótimas previsões.
Muito bem. O bom de ouvir vocês é porque dessa forma a gente se energiza, né, John? Olha, eu acho assim que a arte é a luz para o fim do túnel. A gente viu isso na pandemia e a gente viu o quão é importante e o quão a gente faz a diferença, né? Porque a gente viu isso no início, assim, né? O que seria a pandemia sem o Netflix, sem as séries, sem a própria novela, quem gosta de assistir novela, são artistas, né? Então, tipo, não existe um mundo sem a arte. Então, acho que a luz é essa. É a gente que tem que segurar a onda, porque a gente pode definir esse jogo, né? Claro, não depende da gente, a gente está com um maluco coordenando esse país, mas a gente espera que isso logo acabe. Mas, assim, eu acredito muito na arte e nessa conexão que a gente tem, né, de poder mudar um pouco tudo que está aí. Então, acho que se a gente se manter firme, de braços dados, né, ninguém solta a mão de ninguém, a gente consegue achar essa luz, e essa luz, então, ela abrir para todos, né? Eu acredito muito na arte. Gente, para finalizar, 30 segundos. Jortácio, ser profissional da música É ser um batalhador e amar muito a empatia, promover a empatia, porque a arte é a arte da empatia, né? Então, não tem como desconectar isso. Próximo. Ser profissional da música, como falou o João, é ser um grande trabalhador e um visionário, porque se a gente não tiver essa visão de novos assim, universos que a gente cria com a arte, não há motivo para que a gente estar aqui, né? Próximo. Acho que ser profissional da música tá em constante autoconhecimento e em constante troca também com todos. Todas. Para finalizar, meu amigo John. É acreditar na arte como mudança de um ciclo. A gente que vive nisso, eu sou muito assim. Eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de ser profissional da música. E por mais que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é acreditar que a gente tem uma grande importância no mundo que a gente vive. Gente, para mim, valeu demais começar essa série com vocês. São 97 categorias. A gente quer conversar com todo mundo. A gente quer que os profissionais da música falem. A gente tem algumas ações aí. Inclusive, nós vamos fazer uma campanha especificamente para os finalistas do videoclipe, com um dinheirinho para os mais votados. A gente está pensando se é mais votado, mais comentado, mais compartilhado, eu não sei. Mas nós vamos lançar aqui, possivelmente na segunda quinzena de março ou no início de abril, essa campanha voltada para dar uma luz, uma super luz às pessoas que produziram aí e participaram dessas categorias de videoclipe aí nessa edição. Olha, queria agradecer as histórias, aos compartilhamentos, aos aprendizados, dizer que foi um prazer conhecer cada um de vocês e espero que tenha sido também para vocês. Fica aqui de Brasília, muito longe desse sujeito que nos lidera, segundo a alucinação que falaram para ele. Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, prazerzão mesmo. Obrigado.